Agora vamos examinar os decretos de Deus. Pelo decreto de Deus, queremos dizer propósito ou determinação em relação aos acontecimentos futuros. Isso diz as coisas acontecem de acordo com o propósito divino e não pelas leis fixas da natureza ou destino por acaso. O catequismo define o decreto assim. Ele diz: o decreto de Deus é o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele tem predestinado tudo quanto acontece. Vou ler mais uma vez. O decreto de Deus é o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele tem predestinado tudo quanto acontece. O teólogo Strong também define o decreto assim. Ele diz: pelo decreto de Deus queremos dizer o seu eterno plano pelo qual ele determinou como certos todos os eventos do universo, os passados, os presentes e os futuros. Durante a minha vida, eu tive a oportunidade de mexer com a construção de prédios. Antes de fazer o prédio, uma planta é feita. Algumas vezes, o resultado da construção é muito parecido com a planta original. E em outras ocasiões, é longe. Até agora, nunca fiz uma planta que viu o resultado ser idêntica. A planta de um prédio pode ser comparada com um decreto. A grandíssima diferença entre a planta do prédio e o decreto de Deus é que o seu plano original é idêntico com o resultado final. Até nos mínimos detalhes, como por exemplo, uma parede não sangue em plumo, e um tijolo quebrado, um pedacinho de material orgânico na massa. Tudo é identiquíssimo com a planta original. Deus não é somente o arquiteto que criou a planta, mas também é o construtor, executando o seu plano divino. Os decretos de Deus são totalmente ligados com a sua soberania. Deus, na sua soberania, controle tudo. O decreto inclui tudo que acontece, seja atos físicos, morais, seja o bem ou seja o mal. Se um ato ou fim foi decretado, todos, logicamente, devemos ou estão obrigados a ser. Se um evento fosse deixado indeterminado, todos os acontecimentos futuros com ele relacionados seriam igualmente indeterminados. A Bíblia fala sobre decretos em várias passagens, usando termos como determinei, desígnio, determinou, propósito, conselho, presciência, eleição. Temos disso em Isaías 14, Isaías 26, Efésios 1, Salmos 33, Atos 2, 1 Tessalonicenses 1 e 4, Efésios 1 e 9, Romanos 8 e 28. O propósito ou decreto de Deus é de fato um só. Mas devido tal decreto ficar tão grande e por tantos milênios de tempo e muitas particularidades e componentes, a gente usa o termo decretos no plural. O propósito ou decreto de Deus tem como sua finalidade a glória de Deus. Salmos capítulo 19, versículo 1, nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse mesmo salmo fala sobre a extensão do propósito de Deus, sendo universal, para o fim da sua glória. Deus usa as circunstâncias exteriores das nações. Deuteronômio 32. Os atos dos homens, tanto de intenção boa como de intenção ruim, Deus usa. Lemos sobre isso em Isaías 44, Provérbios 21,
Filipenses 2 e Provérbios 16. O decreto do Senhor é eterno. Tudo que aconteceu e tudo que acontecerá foi determinado e decretado antes da fundação do mundo, em eternidade passada. Lemos em Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Também lemos em Isaías 44, 28, que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Provérbios 21 e 1, nós lemos, como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 14, 16 e 4, nós lemos, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Decretos positivos e permissivos. Nem todas as coisas foram decretadas da mesma maneira. Os atos pecaminosos dos homens não foram decretados no mesmo sentido que foram os atos justos. Deus é a causa. Ele opera em tudo que é bom. O mal, porém, é somente permitido, mesmo sendo dirigido e controlado para sua glória. Os atos pecaminosos dos homens que Deus decretou permissivamente serão realizados, mas ao fazer os homens agem conforme a sua própria depravação. Nós lemos em Salmo 76 e 10, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu extinguirás. Deus tem controle absoluto sobre o mal. Todavia, não é o seu autor. Lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrair e seduz. As boas obras dos homens são decretadas com eficácia, o que significa que Deus opera neles, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, como está escrito em Filipenses 2 e 13. O segredo de Deus e a vontade revelada. Vamos examinar isso. Os decretos de Deus pertencem à sua vontade secreta. Os mandados de Deus pertencem à sua vontade revelada. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Escrito aqui é Deuteronômio 29, 29. A vontade secreta do Senhor é o que Deus está fazendo para cumprir a sua vontade no mundo. A vontade revelada é a regra, quer dizer a Bíblia, a vontade revelada de vida, revelada, regra de vida para nossas vidas. O segredo de Deus inclui todas as coisas e a sua revelação, inclui tudo o que nós devemos fazer. Sua vontade encoberta é seu programa,
de acordo com o qual todas as coisas acontecem. Sua vontade revelada nos dará nosso programa de acordo com o qual devemos trabalhar. Vamos ler esse de novo de Cole. Ele diz: o segredo de Deus inclui todas as coisas e sua revelação inclui tudo o que nós devemos fazer. Sua vontade encoberta é seu programa, de acordo com o qual todas as coisas acontecem. Sua vontade revelada nos dará nosso programa de acordo com o qual devemos trabalhar. Vamos pensar os decretos de Deus e a livre agência, o livre arbítrio do homem. Os decretos de Deus determinam as livres ações dos homens. E, ao mesmo tempo, os seus decretos não são inconsistentes com o livre agir da liberdade do homem. Vamos para Atos 4, 24 a 28. Ouvindo isto, falando sobre os discípulos, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Versículo 25. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs. Note bem, eles louvaram a Deus por suas profecias. Profecias declaradas séculos antes dos seus decretos. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Interessante aqui, pode notar. Os homens se levantaram e te ajuntaram de livre vontade, livre arbítrio homem. Para quê? Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Eles levantaram para fazer exatamente o que Deus determinou. Decretou antes, eles levantaram para fazer. O decreto de Deus fez com que Cristo morresse. Os homens não foram constrangidos a executar tão horrível obra. Eles cumpriram as Escrituras operando na expressão de seus próprios sentimentos e pensamentos sobre Jesus, fazendo sem entender o que estava fazendo. 1 Coríntios 2 e 8, nós lemos: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A Bíblia ensina que Deus decretou os atos livres dos homens, mas também o homem é livre e responsável por suas escolhas e suas ações. A Bíblia ensina duas ideias que são difíceis para um ser humano reconciliar na sua cabeça. Ele ensina, mas não reconcilia as duas ideias. E nós precisamos aceitar pela fé. Uma dificuldade em aceitar o decreto divino e o livre arbítrio do homem é em não fazer distinção entre a causa do ato e o uso do ato para o fim certo. Deus não é o autor do mal e não pode ser. Lemos em Tiago, capítulo 1, 13 a 14. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Salmo 99, 15, nós lemos: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha
e nele não há injustiça. Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. 1 João 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Um versículo que parece contradizer seria Isaías 45:7. Neste versículo nós lemos que Deus disse: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A Bíblia não pode contradizer si mesmo. O mal, em Isaías 45, que diz que ele criou o mal, não pode referir-se ao mal moral, como está em Tiago. O mal em Isaías 45 está em contraste com paz. E então ele refere-se a desastres, doenças e não o pecado. Podemos dizer no contexto do mar. Deus criou as águas calmas e pacíficas e também as tempestades e as águas turbulentas. Sempre surge a pergunta: por que Deus permitiu o mal? Por que Deus permitiu o pecado? Estresse. Por que Deus deixa essas coisas entrar no mundo? Não podemos saber a mente do Senhor. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nem vamos tentar reconciliar tudo aqui neste estudo. Podemos refletir no fato de que Deus faz tudo para a sua glória. Através do pecado, Deus glorifica a si mesmo. Na exaltação da sua justiça, amor, perdão, misericórdia e graça. Nós temos que aceitar o ensino dos decretos do Senhor com fé.